Eu nunca deveria ter aberto aquela porta, mas o silêncio de uma criança com fome faz você cometer crimes contra a própria alma. Hoje, quando fecho os olhos, não vejo o vazio. Eu vejo o que me espera do outro lado, contando cada um dos meus batimentos cardíacos como se fossem moedas devidas a um cobrador que nunca dorme. Eu fui um mestre das sombras, um arquiteto de desgraças, e a única coisa que me restou foi a certeza de que o inferno não é um lugar de fogo, mas um lugar onde você se lembra perfeitamente de cada pessoa que destruiu para conseguir o que queria. O ano era 2014 e a terra estava morrendo. A fazenda Alvorada, que meu pai ergueu com o suor de uma vida inteira, era agora um cemitério de poeira e ossos de gado. Eu via o desespero nos olhos da minha esposa, Clara. Ela tentava sorrir, tentava dizer que a chuva viria, mas eu via suas mãos tremendo enquanto ela racionava o pouco de leite que restava para o nosso filho, o pequeno Gabriel, de apenas 4 anos. A seca não era apenas climática, era espiritual. As propriedades vizinhas exibiam pastos verdes e gado gordo, enquanto a minha cerca parecia delimitar uma zona de maldição. O cheiro da terra seca era como o de carne velha deixada ao sol, um odor metálico e estéril que impregnava minhas roupas e meus pulmões. Antes de prosseguirmos por este caminho sem volta, peço que você fortaleça o nosso círculo de proteção. Deixe o seu like e inscreva-se no canal, pois as sombras que evocamos aqui só respeitam aqueles que demonstram presença. Comente agora de qual cidade ou lugar obscuro deste mundo você está, ouvindo o meu relato. Quero saber quem são as almas que estão me acompanhando nesta confissão, para que o peso do que vou dizer não esmague apenas a mim. A vulnerabilidade é o banquete dos demônios. Eu estava sentado na varanda, observando o horizonte avermelhado, sentindo o peso da falência iminente. Foi quando ele apareceu. Não veio de carro, não levantou poeira. Ele simplesmente estava ali, parado no final do meu caminho de entrada. Era um homem de estatura média, vestindo um terno cinza que parecia repelir a sujeira do ambiente. O chapéu cobria parte do rosto, mas o que me paralisou foram suas mãos. Longas, pálidas e impecavelmente limpas, em um contraste obsceno com a crosta de terra sob minhas unhas. Ele se apresentou apenas como o Sr. Silas. Não disse de onde vinha, mas falou da minha vida com uma precisão cirúrgica. Sabia da dívida no banco, sabia da mancha de infiltração no quarto do Gabriel, que parecia o formato de um rosto, sabia até do que eu tinha sussurrado em oração na noite anterior, quando perdi a fé. Silas não falava. Ele emitia sons que vibravam dentro do meu crânio. Ele cheirava a flores de cemitério. Aquele perfume doce e enjoativo que tenta disfarçar a putrefação por baixo. A terra não está seca por falta de água, Tiago, ele disse, e sua voz era como seda raspando em madeira velha. Ela está seca porque você está tentando alimentá-la com o que ela não quer mais. A natureza é uma troca de sangue, não de preces. Eu deveria ter expulsado aquele homem. Deveria ter pegado minha espingarda e atirado contra aquela sombra elegante. Mas a fome é uma conselheira terrível. Ele me entregou um pequeno frasco de vidro escuro, selado com uma cera negra que parecia pulsar. Ele não me pediu dinheiro. Ele me pediu apenas que eu derramasse aquele conteúdo no centro do meu pasto mais seco, exatamente à meia-noite, enquanto repetia o nome de cada ancestral meu que já havia sido enterrado naquela terra. Ele sabia os nomes de todos. Naquela noite, sob uma lua pálida e doente, eu fiz o que ele ordenou. O líquido dentro do frasco não era água, nem óleo, era espesso, frio ao toque, e tinha uma cor de um azul tão profundo que beirava o preto. Quando o líquido tocou a terra rachada, ouvi um som que me fez querer vomitar, um chiado,
como se a terra estivesse soltando um suspiro de alívio ou como se milhares de insetos estivessem mastigando algo simultaneamente abaixo dos meus pés. Um vapor fétido subiu do solo, nublando minha visão. Na manhã seguinte, o milagre aconteceu. O sol nem havia nascido direito e o cheiro de poeira havia sumido. Em seu lugar, um odor de mato fresco, úmido e vibrante tomava conta de tudo. Mas havia algo errado. Quando saí na varanda, o pasto que antes era marrom e morto estava de um verde tão intenso que chegava a doer os olhos. Era uma cor artificial, uma tonalidade de esmeralda que não parecia pertencer a este mundo. E no meio daquele verde, os poucos animais que me restavam estavam pastando freneticamente com uma voracidade perturbadora. Fui até o curral e encontrei uma novilha que estava à beira da morte no dia anterior. Ela estava de pé, forte, com o pelo brilhando. Mas quando me aproximei para tocar seu pescoço, ela virou a cabeça bruscamente. Os olhos do animal, que deveriam ser castanhos e ternos, estavam completamente negros. Não havia íris, não havia pupila, apenas um abismo escuro e úmido que parecia refletir não a minha imagem, mas algo que estava parado bem atrás de mim. O silêncio na fazenda era absoluto, nem os pássaros cantavam, nem o vento soprava. Apenas o som rítmico e pesado da mastigação daquele gado de olhos escuros, colhendo os frutos de um pacto que eu mal começava a entender. Naquela hora, o telefone tocou dentro de casa. Era o gerente do banco, com uma voz trêmula, dizendo que um depósito anônimo de valor astronômico havia acabado de ser compensado na minha conta. O sucesso havia chegado, e com ele a primeira sombra na janela do quarto do meu filho. O dinheiro na conta e o verde artificial dos pastos trouxeram uma euforia tóxica. Nos primeiros meses, eu me senti um deus entre os homens. Reformei a casa, comprei máquinas que antes eram sonhos distantes e vi a saúde de Clara florescer como se ela tivesse sido banhada em uma fonte de juventude. Mas o sucesso que Silas me deu não era um presente, era um empréstimo com juros cobrados na alma. A racionalização é a primeira defesa de um homem que se vendeu. Eu dizia a mim mesmo que o gado de olhos negros era apenas uma mutação genética causada pela nova pastagem, ou que o silêncio mortal da fazenda era apenas a paz que o dinheiro traz. Eu estava redondamente enganado. A primeira tarefa veio em uma terça-feira de neblina densa. Silas apareceu no meu escritório sem bater, como se as paredes não passassem de fumaça para ele. Ele não sorria, mas sua presença exalava uma satisfação predatória. Ele colocou sobre a minha mesa de mogno novo um embrulho feito de couro curtido que ainda exalava um calor desconfortável. O solo está satisfeito, Tiago, mas a raiz precisa de direção, ele murmurou. A tarefa era simples, mas desprovida de qualquer lógica humana. Eu deveria pegar os dentes de leite que Gabriel havia perdido recentemente e enterrá-los nos 4 cantos do limite da propriedade, junto com o conteúdo daquele embrulho, uma mistura de cinzas humanas e o que parecia ser língua de algum animal ainda fresca. Eu questionei. Tentei dizer que aquilo era loucura, uma superstição barata. Silas apenas inclinou a cabeça e, por um segundo, as sombras na sala pareceram se esticar em sua direção, como se ele fosse um ímã para a escuridão. Você quer que o depósito no banco seja estornado? Quer ver a pele da sua esposa murchar de novo? Ele perguntou. A ameaça não era gritada, era soprada. Naquela noite, eu rastejei pelos cantos da fazenda como um ladrão na minha própria terra, enterrando os restos do meu filho com aquelas cinzas malditas. A partir dali, a lógica começou a se fragmentar. O ambiente familiar, antes o meu refúgio, tornou-se um labirinto de horrores sutis. Começou com os objetos. Eu deixava as chaves do carro na mesa e as encontrava dentro da geladeira.
Clara reclamava que as molduras das fotos de nossa família apareciam viradas para a parede todas as manhãs, mas o pior eram as distorções visuais. Às vezes, ao olhar para Clara pelo canto do olho enquanto ela cozinhava, eu via sua pele esticada demais sobre os ossos, como se algo por baixo da superfície estivesse tentando moldar seu rosto de outra forma. Quando eu focava a visão, ela estava normal, sorrindo, mas o brilho nos olhos dela estava se tornando vítreo, semelhante ao do gado. Gabriel, nosso pequeno anjo, parou de brincar com seus carrinhos. Ele passava horas sentado no chão do quarto, de frente para a parede onde a mancha de infiltração agora tinha o tamanho de um homem adulto. Ele conversava. Não eram balbucios de criança, eram sussurros em uma cadência rítmica, uma língua gutural que fazia os pelos do meu braço se arrepiarem. Quando eu perguntava com quem ele falava, ele respondia sem desviar o olhar. Com o homem que não tem sombra, papai. Ele disse que você deu os meus dentes para ele construir uma casa para mim debaixo da terra. O medo começou a se tornar um inquilino físico no meu peito, um peso que dificultava a respiração. Eu tentava me convencer de que era o estresse da nova administração, mas o cheiro de mofo e enxofre começou a brotar dos ralos da casa, por mais que eu mandasse limpar as tubulações. À noite a temperatura caía drasticamente, apenas dentro da nossa residência. O frio era seco, cortante, e trazia consigo o som de unhas arranhando a madeira das portas. Eu abraçava Clara na cama e sentia que o corpo dela estava frio, uma frialdade de mármore, mesmo sob as cobertas pesadas. Silas retornava com tarefas cada vez mais degradantes. Certa vez, exigiu que eu passasse uma noite inteira no curral nu, sussurrando os meus piores pecados no ouvido do boi líder, enquanto passava o sangue de um pássaro nos meus próprios olhos. Eu fiz. O desespero de manter a vida de luxo e a saúde da minha família me transformou em um escravo obediente. A moralidade é um luxo de quem não tem nada a perder, e eu sentia que estava protegendo-os, quando na verdade eu estava cavando o buraco onde todos cairíamos. A degradação psicológica atingiu o ápice quando a percepção do tempo começou a falhar. Eu saía para o pasto às 8 da manhã e quando piscava, o sol já tinha se posto e eu estava em pé, no meio do nada, com as mãos sujas de terra e sem saber o que tinha feito nas últimas 10 horas. Minha mente era um vidro trincado e Silas era a mão que continuava batendo. Foi então que ele veio para a tarefa que destruiu qualquer resquício de homem que ainda vivia em mim. Ele apareceu em uma noite de tempestade seca, raios rasgavam o céu, mas nenhuma gota de água caía para aliviar o calor abafado. Ele entrou no meu quarto enquanto Clara dormia um sono profundo e antinatural. Gabriel estava parado na porta, como um sonâmbulo, com os olhos negros e fixos em mim. A última colheita exige um sacrifício de linhagem, Tiago. Silas disse, e pela primeira vez vi um lampejo de dentes por trás de seus lábios. Dentes que eram finos e afiados como agulhas. Ele não queria a minha vida. Ele queria a inocência. A tarefa era cruzar a linha final. Eu deveria levar Gabriel até o centro do pasto esmeralda e, usando uma faca que Silas me entregou, feita de um osso negro e frio que parecia absorver a luz do ambiente. Eu deveria marcar o peito do meu filho com o símbolo do proprietário. Não é a morte dele que eu quero hoje, Silas sibilou, percebendo meu tremor. Eu quero a marca, quero que ele saiba, no sangue e na carne, que ele não pertence mais ao seu Deus ou a você. Se você fizer isso, a fazenda prosperará por 100 anos. Se não fizer, bem, você viu como a terra estava antes. Imagine o que acontece quando a terra decide cobrar o que ela deu com juros de agonia. Sua esposa não sobreviverá ao nascer do sol se este pacto não for selado. Eu olhei para o meu filho, o menino que eu carreguei no colo, que tinha o cheiro de sabão e infância.
Ele estendeu a mão para mim e disse, com a voz do Sr. Silas saindo de sua garganta pequena: "Faz logo, papai. Eu quero ir para a casa nova." O cheiro de enxofre inundou o quarto, sufocante, e o símbolo que eu deveria esculpir na pele dele começou a queimar na minha mente como um ferro em brasa. Eu peguei a faca de osso. O cabo era gélido, mas minha mão estava em chamas. Eu estava pronto para trair o céu, para não perder o meu inferno particular. A faca pesava 1 tonelada, o osso negro vibrava contra a palma da minha mão, um zumbido fétido que subia pelo braço e se instalava na base do meu crânio. Olhei para Gabriel, meu filho, meu sangue. Seus olhos eram poços de petróleo, vazios de qualquer alma, refletindo apenas a minha própria face, distorcida pelo terror. Silas sorria no canto do quarto. A sombra dele não estava no chão. Ela subia pelas paredes, enrolando-se no teto como uma serpente de piche pronta para dar o bote. "Agora, Tiago." A voz dele não era mais seda, era o som de ossos quebrando. Eu dei um passo à frente, o cheiro de enxofre se tornou insuportável, um soco no estômago. Levantei a faca. Clara soltou um gemido em seu sono profundo, um som de agonia que quebrou o transe. Eu não era um deus, eu era um verme alimentando um monstro. No último segundo, em vez de tocar a pele do meu filho, eu girei o corpo e enterrei a faca de osso na garganta de Silas. O mundo parou. Não houve sangue. Do corte no pescoço de Silas saiu uma fumaça densa e amarela com cheiro de carne queimada e mofo antigo. Ele não cambaleou. Ele não gritou. Ele apenas inclinou a cabeça, o corte se fechando instantaneamente, como se a realidade estivesse se editando ao redor dele. O terno cinza rasgou. O que saiu de dentro não era humano. As mãos pálidas se alongaram, os dedos ganhando juntas extras, as unhas transformando-se em garras de obsidiana. O rosto de Silas se abriu ao meio, revelando fileiras de dentes que pareciam agulhas de ferro enferrujado. Ele cresceu. Sua cabeça tocou o teto e o gesso começou a apodrecer instantaneamente. "Você achou que o preço era negociável?" A criatura rugiu e o som quebrou todos os vidros das janelas do quarto. O vento da tempestade seca invadiu a casa. As cortinas chicoteavam como chicotes de couro. Peguei Gabriel pelo braço e o joguei para trás de mim. Ele caiu como um boneco de pano, sem emitir som. Corri até Clara, sacudindo seu corpo frio. "Clara, acorda, agora!" Ela abriu os olhos. Mas não eram os olhos dela. Eram fendas verticais, amarelas, brilhando na penumbra. Ela me arranhou o rosto com uma força sobrenatural, me jogando contra o guarda-roupa. A madeira estilhaçou. A casa inteira estava viva. As paredes latejavam como um coração doente. O chão de taco se erguia, as tábuas se transformando em dentes de madeira que tentavam morder meus calcanhares. "Saia!" Eu gritei para a coisa que um dia foi Silas. Eu precisava tirá-los dali. A casa era o estômago do monstro. Arrastei Gabriel, que pesava como se fosse feito de chumbo, em direção ao corredor. Clara estava de pé na cama, agachada como um predador, rosnando um som que nenhuma garganta humana deveria ser capaz de produzir. A escada para o andar de baixo parecia ter quilômetros de extensão. Os degraus derretiam, transformando-se em uma rampa de lodo e cinzas. Escorreguei. Caí com Gabriel no colo. O impacto no chão da sala deslocou meu ombro, mas a adrenalina era um ácido que queimava qualquer dor. Olhei para trás. Silas estava descendo as escadas, mas não caminhando. Ele flutuava, sua forma mudando a cada segundo. Ora o homem de terno, ora uma massa de tentáculos negros e fumaça, ora a imagem do meu pai morto, rindo de mim com a boca cheia de terra. "Você deu o consentimento, Tiago." A voz vinha de todos os lugares. "A terra foi paga, o sangue foi prometido. Você é o zelador do meu jardim de agonia." Corri para a porta da frente, trancada.
não por chave, mas por costelas. Ossos humanos haviam crescido sobre a fechadura, entrelaçando-se em uma grade macabra. Desespero puro. Olhei para a cozinha. O cheiro de gás era forte, mas o cheiro de enxofre era maior. Eu sabia o que tinha. Que fazer? Se eu não podia salvar a fazenda, eu a mandaria para o inferno antes que ele nos levasse. Agarrei um galão de querosene que usávamos para as lamparinas durante as quedas de energia. Derramei tudo sobre o tapete da sala, sobre as cortinas, sobre mim mesmo. Clara surgiu no topo da escada. Seus dedos agora eram garras longas. Ela saltou. Eu rolei para o lado, sentindo o ar do seu ataque, passar raspando pelo meu pescoço. "Gabriel, corre para o porão!" Eu ordenei, sabendo que o porão tinha uma saída pequena para o quintal. O menino não se mexia. Ele apontava para o canto da sala. Silas estava lá, mas não era mais um homem. Era uma brecha na realidade, um buraco negro em forma de humano que sugava a luz e o calor do quarto. Ao redor dele, o gado de olhos negros começou a atravessar as paredes da casa, fundindo-se com a alvenaria, as cabeças das vacas saindo do papel de parede, os olhos vazios nos observando. O pacto é eterno, Tiago. Nem a morte te liberta de mim. Eu peguei o isqueiro no bolso. Minhas mãos tremiam tanto que ele caiu. A criatura deu um passo à frente. O chão onde ela pisava se transformava em cinzas instantaneamente. Eu me joguei no chão, tateando o carpete ensopado de querosene. Achei o metal frio. Olhei para a coisa. Ela não tinha olhos, mas eu sentia seu desprezo. Silas não era um bruxo. Ele era uma força da natureza antiga, algo que existia antes da primeira oração ser dita. Ele era a fome da terra. "Você quer sangue?" Eu gritei, a voz falhando. "Então beba o fogo!" Risquei o isqueiro. A explosão foi imediata. O querosene encontrou o gás que eu havia aberto na cozinha. Uma onda de choque de calor e luz laranja engoliu a sala. O grito que Silas deu não foi humano. Foi o som de 1000 florestas queimando ao mesmo tempo. As chamas não eram normais. Elas eram azuis nas bordas, lutando contra a escuridão que a criatura emanava. No meio do fogo, vi Clara cair. O transe dela pareceu quebrar por um segundo. Vi o terror nos olhos dela, o terror humano. "Corre!" Eu berrei, puxando Gabriel e arrastando Clara pelo braço em direção à janela estilhaçada. Saltamos para o jardim. O pasto esmeralda estava em chamas, mas não era o fogo que o consumia. A terra estava literalmente se fechando, engolindo a grama, engolindo o gado, engolindo a casa. A fazenda alvorada estava sendo tragada para dentro de um abismo que eu mesmo ajudei a abrir. Caímos na terra seca, fora dos limites do pasto verde. Eu olhei para trás e vi a silhueta de Silas na janela do segundo andar, envolta em chamas que não o queimavam. Ele não estava tentando sair. Ele estava apenas observando. Ele levantou a mão pálida e apontou para o meu peito. Senti uma dor lancinante. Olhei para baixo. No meu peito, através da camisa rasgada, a pele estava se elevando, formando o mesmo símbolo que eu deveria ter gravado no meu filho. O pacto não tinha sido rompido. Ele tinha sido transferido. A casa afundou no solo com um estrondo ensurdecedor, deixando apenas um buraco imenso de terra estéril e o cheiro de enxofre que nunca mais sairia das minhas narinas. Estávamos vivos, estávamos salvos. Mas enquanto eu olhava para Clara e Gabriel chorando no chão, eu sabia que a liberdade era uma ilusão. Eu podia ter queimado a casa, mas o proprietário ainda tinha a chave do meu coração, e ele viria buscar o que restou. Dizem que o tempo cura todas as feridas, mas quem diz isso nunca teve a alma marcada por um ferro que não esfria. Hoje vivemos em uma casa pequena, longe de qualquer pedaço de terra que possa ser chamado de fazenda. O asfalto e o barulho da cidade são meus únicos aliados.
O concreto é a única coisa que me separa do solo que eu aprendi a temer. Eu trabalho em um escritório cinza, cercado por luzes fluorescentes que nunca piscam, tentando desesperadamente acreditar que a normalidade que eu comprei com o resto da minha sanidade é real. Mas a marca no meu peito, aquela cicatriz queloide que pulsa no ritmo de um coração que não é o meu, me lembra da verdade todos os dias. Ela arde quando o sol se põe, um calor seco que irradia pelas minhas costelas, como se Silas estivesse logo ali, do outro lado da parede, esperando o momento em que eu baixarei a guarda. Eu parei os rituais. Queimei os livros que comprei depois, destruí os frascos, limpei as mãos do sangue dos animais que sacrifiquei naquela época de cegueira. Mas o ocultismo não é um hobby do qual você se aposenta. É um dono que permite que você fuja apenas para que a caçada seja mais prazerosa. Minha vida familiar é uma peça de teatro mal ensaiada. Clara está comigo fisicamente. Ela sorri, ela faz o jantar, ela me beija antes de dormir. Mas há momentos, no silêncio da madrugada, em que eu acordo e a vejo sentada na beira da cama, perfeitamente imóvel, olhando para a escuridão do corredor. Quando pergunto o que houve, ela se vira com uma lentidão desumana e diz, com uma voz desprovida de qualquer emoção, que estava apenas ouvindo o crescimento das coisas. Ela não se lembra daquela noite na fazenda, ou pelo menos finge não lembrar, mas às vezes encontro desenhos escondidos em suas gavetas, esboços de árvores com rostos humanos e gado com olhos que parecem buracos negros, e o Gabriel, meu pequeno Gabriel. Eu o salvei da faca de osso, mas não consegui salvá-lo do que entrou nele naquele quarto. Ele cresceu, é um adolescente silencioso agora, mas nunca mais foi a mesma criança que brincava com carrinhos. Ele passa horas olhando para o vazio, para cantos escuros onde não há nada além de poeira e sombras. Eu o pego sussurrando nomes que não pertencem a nenhuma língua humana, nomes que vibram no ar como o zumbido de insetos. Outro dia, eu o ouvi atrás da porta fechada do seu quarto. Ele não estava falando sozinho. Havia uma segunda voz, um som de seda raspando em madeira velha, respondendo a ele. Quando entrei, o quarto estava gelado, as janelas trancadas, e Gabriel apenas sorriu para mim. Um sorriso que ia 1 milímetro além do que os lábios humanos deveriam permitir. Eu tentei a igreja, tentei os pastores, as orações fervorosas, os banhos de descarrego. Houve uma libertação, uma resistência que quase me custou a vida. As trevas saíram de mim em forma de um vômito negro e fétido que corroeu o metal da pia, mas o proprietário não solta o que é dele tão facilmente. A intervenção divina me deu o fôlego que tenho hoje. Mas eu sei que sou como um prisioneiro em liberdade condicional. O céu me protege, mas o inferno me monitora. Às vezes, quando ando pela rua e vejo uma pessoa de terno cinza, meu coração para. Eu sinto o cheiro de flores de cemitério em meio ao escapamento dos carros. Eu sei que Silas está por aí, recrutando novos desesperados, oferecendo pastos verdes para quem só conhece o deserto. Ele sabe que... Eu sei. E ele sabe que o medo que eu sinto é a melhor forma de adoração que eu poderia oferecer a ele. Muitos de vocês que estão ouvindo isso agora podem pensar que é apenas uma história, um conto de terror para passar o tempo enquanto lavam a louça ou tentam pegar no sono. Vocês se sentem seguros em suas casas, com suas portas trancadas e suas luzes acesas. Mas eu pergunto a você, você realmente verificou os cantos do seu quarto hoje? Aquela sombra perto do seu guarda-roupa sempre teve esse formato? Olhe para o relógio agora, exatamente agora. Que horas são aí para você? Há algo de pesado no ar, não há? Uma sensação de que, enquanto eu narrava o meu trauma, algo se sentou ao seu lado para ouvir também. Se você sentiu um arrepio súbito, um frio inexplicável na nuca, ou se ouviu um estalo,
Na madeira da sua casa, que não deveria estar lá, não ignore. O rastro dessas palavras abre portas que nem sempre podem ser fechadas. Comente aqui embaixo o horário exato em que você terminou de ouvir este relato e descreva se algo estranho aconteceu ao seu redor nos últimos minutos. Eles gostam de saber que estamos prestando atenção. Eles gostam de saber que o círculo nunca se fecha de verdade. Tenha cuidado com o que você deseja para sair do seu deserto pessoal. O preço da chuva, às vezes, é o afogamento de quem você mais ama. E o proprietário, ele nunca esquece uma dívida. Ele está apenas esperando você apagar a luz.